Boa tarde. Hoje eu darei início à nossa apresentação sobre testes parasitológicos de fezes. Nós falaremos sobre testes de Willis, assim como também testes de sedimentação. As pessoas que compuseram o nosso grupo começam desde o nome Gabriele até a última pessoa do alfabeto. Todos os nomes estão aqui no slide e foram as pessoas responsáveis pela elaboração e finalização do nosso trabalho. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre o teste de Willis. Nós vamos entender, então, como esse teste acontece, passo a passo, assim como também quais são os materiais utilizados nesse teste. Pode passar. Bom, então, dando início, é importante nós entendermos o que é o teste de Willis. O teste de Willis é basicamente uma forma que você se coleta as fezes do animal e observa se há ou não presença de oocistos de alguns protozoários ou ovos leves de helmínticos nas fezes daquele animal. Esse teste ele vai ocorrer devido à diferença de densidade naquela mistura, permitindo com que esses ovos ou cistos desses parasitas eles flutuem na superfície, permitindo a retirada na lâmina para análise em microscópio. Pode passar. Bom, então, afinal, qual é o princípio desse método? Ele tem como princípio, então, o método da flutuação, que ocorre pela diferença da densidade entre os meios, devido à formação de uma mistura em que se adiciona cloreto de sódio. Essa mistura ela é feita com cloreto de sódio na água e assim a gente obtém uma mistura que possui um teor de densidade que faz com que ovos leves de helmintos, assim como também os cistos de alguns protozoários, flutuem na superfície, permitindo então a análise em microscópio. Pode passar. Bom, então é importante nós entendermos quais são os materiais necessários para que seja possível a realização do método de Willis. Então é importante, inicialmente, a amostra de fezes, assim como também é importante a formação, a realização da solução hipersaturada de NaCl. O Becker é muito importante também, além do bastão de vidro, que é importante no processo de homogeneização da mistura. Além disso, também a peneira, gaze, tubo de ensaio, lâmina e lamínula, além do microscópio, são importantes no processo desse teste. Pode passar. Bom, agora vamos falar sobre o procedimento para a realização desse teste de passo a passo até a sua finalização. Inicialmente, deve-se coletar de 5 a 10 gramas de fezes e pesá-las, conforme é possível observar na imagem abaixo. Então, nós temos aqui 9,8 gramas de fezes que foram coletadas, colocadas no becker e pesadas. Pode passar. O próximo passo é preparar uma solução hipersaturada, em que se adiciona cloreto de sódio. Nós temos 36 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água destilada. E assim a gente vai preparar uma solução hipersaturada, que vai ter um teor de densidade, fazer com que esses ovos ou os cistos, os parasitas, flutuem na mistura. Pode passar. Bom, o próximo passo, então, é misturar em becker as fezes coletadas e pesadas, conforme nós vimos anteriormente, e também a solução preparada. E assim, nós utilizamos nesse momento o bastão de vidro para realizar o processo da mistura, fazendo com que fique realmente uma mistura bastante homogênea, conforme é possível observar na imagem. Pode passar? Bom, e agora o próximo passo, após a homogeneização, é importante utilizar uma peneira e sobre ela a gaze e passar de um becker para o outro essa mistura que foi feita, conforme a gente consegue visualizar também na imagem. Boa tarde. Depois vai colocar o conteúdo filtrado em um tubo de ensaio até a borda do tubo. O líquido filtrado deverá formar um menisco, como a gente pode ver na imagem. O menisco é essa curvatura que o líquido vai fazer acima da borda. E é importante formar esse menisco, porque é onde vai estar os ovos e é onde vai entrar primeiro em contato com a lâmina. Pode passar. Depois vai ser colocada a lâmina de microscópio em contato com o líquido filtrado e aguardar 5 minutos. Aí é interessante guardar esses 5 minutos, porque se for menos, pode ser que os ovos não tenham subido. E se for mais, pode ocorrer distorção, sobreposição das estruturas. Pode passar. Retire a lâmina com cuidado e coloque uma lamínula sobre a lâmina. Essa lamínula
ela vai ajudar a preservar as estruturas, proteger. Pode passar. E a análise, ela é feita inicialmente no microscópio usando a objetiva de menor aumento, que é 4 vezes, né? Mas pode ser usada a de 10 e a de 40 para observar melhor as estruturas morfológicas. E essa de 4 vezes é apenas para localizar ali os suspeitos ovos. E aqui foi o nosso resultado, que foi encontrado estrôngilos e paráscaris. E eles são eumintos intestinais frequentemente encontrados em equinos. E aqui na primeira imagem nós temos o ovo do estrôngilos, que é um ovo de formato oval, pode ser observado aí um pouco para frente da ponta da setinha, uma casca mais fina e um conteúdo embrionado por dentro. E os ovos de paráscaris, eles são maiores, têm uma casca mais espessa, um aspecto mais rugoso, como pode ser observado. E o resultado que tivemos foi o estrôngilos e o paráscaris. Eles são eumintos intestinais encontrados em equinos e eles podem causar, né, diarreia, atraso no crescimento, cólica. E aqui nós trouxemos as imagens deles. E a importância do método de Willis é que ele permite um diagnóstico de parasitas intestinais de forma simples, rápida e eficiente. Então, é um teste fácil de fazer, né? E isso ajuda aí a identificar os parasitas que existem para logo já estar indo tratar, né? Fazer um controle sanitário e prevenir doenças. E vantagens e desvantagens. É um teste simples, então não tem uma técnica complexa, nem precisa de nenhum equipamento muito complexo. É barato, né? Então usa material de baixo custo, que tem em qualquer laboratório simples, e rápido, né? Então pode ser obtido ali em poucos minutos o resultado. E as desvantagens é que não detecta ovos pesados, porque como é por diferença de densidade, né? Se os ovos forem muito pesados, eles não vão flutuar na solução hipersaturada. E é um método qualitativo, então você consegue identificar os parasitas que tem, mas não consegue identificar a carga parasitária. Então, você sabe da presença ou da ausência, mas não a quantidade. E depende também da viabilidade dos ovos, né? Então, se tiver ovos danificados, é mais difícil de observar na lâmina e identificar. Porque se identifica pelas estruturas, pela grossura de casca, entre outros. Pode passar. Bom, agora dando continuidade à nossa apresentação, o nosso segundo teste feito foi o teste de sedimentação. O teste de sedimentação é um exame parasitológico que é utilizado para pesquisa de ovos e larvas de eumintos nas fezes dos animais. Ele também é conhecido por método de sedimentação espontânea ou pelo método de Pons e Janner. O princípio do método, como o nome já diz, é a sedimentação espontânea, que é a concentração dos ovos, cistos, ocistos e larvas de inúmeras parasitas intestinais de várias espécies, por meio da sedimentação gravitacional da amostra fecal. Falando agora um pouco sobre os materiais utilizados, precisa para fazer o teste de um becker, um funil de vidro, bastão de vidro, placa de Petri, cálice graduado, gaze, água destilada, lamínula, lâmina e lugol. Bom, e como que foi realizado esse teste? O procedimento inicia já com os materiais sobre a bancada, todos organizados. Vou pegar uma amostra, quer dizer, aproximadamente 2 gramas de fezes da minha amostra de fezes. Vou colocar, então, ele no becker, vou
aproximadamente 5 ml de água destilada. Eu vou misturar esse material. O objetivo é triturar o máximo possível essa amostra de fezes. Após isso, vou misturar mais 2 ml de água destilada. Pode passar. Depois que eu misturei esse material, eu vou filtrar essa solução em um funil de vidro com auxílio de uma gaze. Vou pegar a gaze, vou dobrar ela 2 vezes, fazendo assim um filtro com 4 camadas. O que é o objetivo dessa filtragem? Todo material que estiver mais grosseiro e que não foi diluído nessa água destilada vai ficar retido nesse filtro. Pode passar. Após isso, eu vou deixar esse material descansando. Isso vai passar durante um período de 2 a 24 horas. E durante esse período, eu vou acompanhando como que está o aspecto dessa solução. O objetivo é justamente o nome do teste, é a sedimentação do material que está mais denso. Então, larva, cistos ou cistos tendem a ir mais profundo do funil de vidro. Pode passar, Fábio. E como que eu disse anteriormente, eu vou acompanhando como está o aspecto desse material. O objetivo é que todo o líquido sobrenadante, aquele que tem uma densidade menor, eu quero que esse material esteja ali com o máximo de água destilada possível. Quando esse material está com um aspecto turvo, num período de até 24 horas, eu vou coletar todo o material sobrenadante com muito cuidado, vou evitar de chacoalhar esse material, que o material que está sedimentado lá no fundo, que é o que a gente quer observar, não se misture com esse material. Vou tirar essa parte de cima e completar com a água destilada. Novamente, eu vou esperar mais um tempo para que o material sedimente mais ainda. O líquido estiver líquido, eu vou colher a amostra do material que está sedimentado no fundo do funil. Deixa eu passar, por favor. Existem 2 métodos de coleta desse material que está no fundo do funil. O primeiro método, eu vou pegar a pipeta, eu vou tampar ela com o dedo, chegar até o fundo do funil, abrir, retirar o dedo, coletar o material sedimentado, tampar novamente o dedo e tirar esse material, ser colocado em uma lâmina com alumínio. O segundo método é eu desprezar esse conteúdo que está sobrenadante, o material que está na parte superior do funil de vidro. Vou retirar o máximo possível que eu conseguir, sem tirar o sedimento. Quando sobrar o sedimento, eu vou colher uma gota desse material. Essa gota desse material ela é mais representativa do que o outro modelo, porque eu tendo a ter menos erro, uma chance menor de colher um material que está mais diluído. Quando eu colher esse material, pode passar, por favor. Vou colocar numa lâmina com anamina e vou levar num microscópio. E, obviamente, o objetivo que eu vou estar observando vai depender do tipo de estrutura que vai ser observado no material que foi colhido. Aí, esse teste, a gente teve como resultado aqui, a gente observou a presença de ovo de Toxocara canis, que é um parásito de cão. Ele é pequeno, subesférico, castanho escuro. E ele contamina também o solo pelas fezes do cão. A importância é que essa técnica ela possibilita a detecção de ovos de omitos presentes nas fezes, principalmente os mais pesados, como os de Toxocara canis. Ela também auxilia no diagnóstico parasitológico, no controle das verminoses em cães e na prevenção de riscos à saúde pública, devido ao caráter zoonótico desses parasitas. A vantagem dele é que ele tem um mínimo uso de materiais e ele também tem um baixíssimo custo.
E a desvantagem é que a quantidade de detritos fecais no sedimento dificulta a preparação e o exame na lâmina. Essas foram nossas referências e obrigado.